Boa noite! Atos capítulo 20, versículo 7 até o versículo 12. Fala aqui da ressurreição de Eutico em Troade. Eu sei que a Bíblia de Deus ela é inspirada, a Bíblia que nós lemos ela é inspirada por Deus e que o que está aqui é a verdade, né? Mas eu acredito que às vezes a gente também pode questionar, e não é que o que está aqui não é verdade, mas questionar no caso de como as coisas aconteceram, né? E hoje a gente está num mundo que as coisas são muito rápidas, né? As coisas vão evoluindo, a tecnologia vem acontecendo. E quando eu olho para esse trecho, eu acho que Deus também tem outras coisas para falar, mas quando eu olho para esse trecho que fala que assim Paulo ele se reuniu com o povo para partir o pão, e para partir o pão eu entendo, eu acho que quer dizer a Santa Ceia aqui, mas vamos entender que às vezes é uma refeição, seja café da manhã, almoço e janta, vamos dizer que seja num jantar, sei lá, 8 horas da noite. E Paulo, ele fala assim, né? Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Então vamos dizer que ele começou às 8, ficou 4 horas num discurso ali, né? Havia muitas candeias no piso superior e um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo pega ele, fala que não ficam alarmados, ele está vivo, né? E ele subiu novamente, partiu o pão e depois, olha o que fala, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o homem, o que muito os consolou. Eu fiquei pensando assim, poxa, ele falou das 8 até o amanhecer, vamos dizer que foi, sei lá, 5 horas, né? Então 5 ficou falando durante 9 horas. Imagine uma pregação de 9 horas, né? Eu sei que às vezes a gente tá num culto onde, sei lá, talvez a gente esteja mais íntimo ali de Deus, o Espírito Santo esteja agindo e a gente, poxa, nem vê o tempo passar e de repente foram-se 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Mas no caso aqui, vamos dizer assim, foram no mínimo, sei lá, 8, 9 horas de pregação, né? De um discurso longo. E eu não quero de maneira alguma falar, poxa, Paulo fez errado, né? Mas eu acho que para os dias de hoje, a gente tem que trazer uma agilidade. Quando a gente fala para o jovem, a gente fala para os adolescentes, a gente precisa captar a atenção, né? Porque hoje a gente é bombardeado por celular, computador, televisão, outdoor, propaganda, né? Então, no YouTube mesmo, você tá lendo, de repente corta você e aparece um anúncio do nada, né? Corta o que você estava assistindo, aparece um anúncio do nada, você nem consegue, né? Durante 3, 4, 5 segundos você tem que assistir, né? Para depois pular um anúncio. Então, eu acho que, vamos dizer assim, essa questão de ser muito longo, e assim, tem a questão também, né, de, sei lá, hoje a gente pode trazer mais agilidade para aquela mensagem que a gente quer trazer, mas também não estava certo, às vezes o menino tá sentado na janela, né? Então acho que tem os dois lados, mas quanto talvez a gente, né, que quer alcançar os jovens, adolescentes, outras pessoas, talvez fica a reflexão de que a gente pensar nisso, né, como que a gente vai alcançar as pessoas da melhor maneira possível, como que a gente vai atrair, e é lógico, né, a gente tem que ter uma qualidade nessa questão. Mas eu entendo aqui também que na época acho que as pessoas também tinham sede, né, de ouvir a palavra de Deus. Elas não tinham a Bíblia igual nós temos hoje aqui. Então, basicamente,
Eles tinham o Antigo Testamento, as Escrituras, mas as histórias de Jesus, né, eram os discípulos, os apóstolos que falavam, né? Então, acho que fica essa questão, né, de, poxa, os caras tinham sede, mas, sei lá, eu penso assim, poxa, 9 horas de pregação é algo que eu ficaria assim, tipo, sei lá, não sei se é necessário, né? Mas acho que para mim ficou essa reflexão, que possa talvez ter discernimento, e outras vezes que eu ler esse trecho, Deus me revele outra coisa, tá certo? Mas não reclame, né? Se no seu culto aí demora talvez 1 hora, 2 horas de mensagem. Os caras aqui tiveram 9 horas. Tá bom? Falou!